Essa semana, o mercado financeiro fez uma revisão que não acontecia há meses. A Selic esperada para o fim do ano saltou de 12,5% para 13%. A inflação projetada subiu pela sexta semana seguida e já passou do teto da meta determinada pelo Banco Central. Ao mesmo tempo, o Congresso deu o primeiro passo concreto para acabar com a escala 6x1. São 5 notícias que vão impactar diretamente o seu bolso e o seu emprego, o preço de tudo que você consome. Vamos entender o que está acontecendo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Volpe News. Hoje a gente vai falar sobre as principais notícias que aconteceram essa semana aqui no Brasil. Existe um outro vídeo, eu só não sei em que ordem eu vou colocar, se vai ser primeiro o Volpe News Brasil ou se vai ser primeiro o outro Volpe News, que é internacional. Então eu sugiro que você assista tanto esse vídeo quanto o próximo vídeo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de se manter informado, toda semana a gente tenta postar aqui um briefing semanal. Eu comecei semana passada, mas não gostei muito de vídeo, enfim. Estruturei melhor ele essa semana e tô postando dessa maneira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e vamos pro vídeo. Vamos começar pelo que eu considero a notícia mais importante da semana, que é o Boletim Focus. Para quem não conhece, o Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz toda segunda-feira com mais de 100 economistas do mercado financeiro. É basicamente um termômetro aí do que os especialistas esperam para o futuro da economia, ali para o Bacen colocar todo o papo em dia e equalizar todo o mercado com aquelas informações. E essa semana esse termômetro subiu relativamente forte. A projeção da Selic para o final de 2026 saltou de 12,5% para 13% ao ano. É a primeira vez em semanas que o mercado faz uma revisão tão brusca. E o que isso significa na prática? Significa que os economistas estão dizendo, olha, a inflação está mais persistente do que a gente imaginava. Portanto, os juros vão demorar para cair. Isso traduzindo ali o Boletim Focus, que é a fonte. Eu vou deixar aqui embaixo todas as fontes que eu uso para fazer o vídeo. E a inflação? O IPCA projetado para 2026 subiu para 4,8%. Para contextualizar, a meta de inflação do Banco Central é de 3% ao ano, com margem de tolerância, e a gente já conversou sobre margem de tolerância e já conversou sobre como o Banco Central atua. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Banco Central, eu adoro Banco Central, enfim. Então, por isso, aqui tem muitos vídeos também. Voltando, a meta de inflação do Banco Central é de 3% ao ano, com uma margem de tolerância aí de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. O teto é de 4,5%. Com 4,8%, o mercado já está dizendo que a inflação vai estourar o teto da meta esse ano. É a sexta semana consecutiva de alta nas expectativas de mercado. Tem uma notícia boa aí no meio disso. O dólar. A projeção para o final do ano caiu para 5,30, o menor nível desde março de 2024. No ano, o dólar já acumula queda de mais de 9%. Isso acontece por uma combinação de fatores aí. Primeiro, o diferencial de juros do Brasil é muito atrativo para o investidor estrangeiro e tem muito capital entrando no país, principalmente por conta da guerra. A gente tem que entender que, à medida que o mundo se torna mais arriscado, as pessoas acabam colocando mais dinheiro no Brasil. Isso é super comum, já aconteceu várias vezes e o Brasil sempre se beneficia muito nesse momento de crise. O problema é que não sabe muito bem aproveitar as oportunidades, né? Mas tudo bem. Se você tem financiamento, crédito rotativo ou qualquer dívida atrelada a juros, você tem que manter aí um ponto de atenção. Os juros pode demorar
para cair. Se você estava esperando o crédito ficar mais barato para comprar um imóvel ou trocar de carro, vai ter que esperar aí um pouquinho mais, talvez, nas suas contas. Agora, existem algumas pessoas que acabam falando que o Banco Central tem que se preocupar com a produtividade do país. E de fato, pessoal, 14,75% de taxa de juros é muito alta e estrangula muito a nossa cadeia produtiva e o nosso capital produtivo. Mas essa não é uma preocupação do Banco Central. O Banco Central tem que estar focado e dedicar ali as suas energias ao nível de inflação. O Banco Central não está preocupado e não deve se preocupar com a forma como a economia está indo no sentido de desenvolvimento. Em outros momentos da história, o Banco Central já se preocupou com isso. Mas hoje, esse não é o papel do Banco Central. O papel do Banco Central é realmente regular a inflação. E por isso é que ele toma essas decisões mais cautelosas do que o normal. E a gente diria, solta um pouco, deixa as pessoas ali trabalharem, fazer dinheiro, se recuperarem, depois ver o que dá. Mas esse não é o papel do Banco Central. O papel do Banco Central realmente é se preocupar com a inflação. Por outro lado, se você está investindo em renda fixa, CDB, Tesouro Selic, a festa continua, né? Isso não é uma recomendação de investimento. Mas o seu dinheiro parado está rendendo 13%, 14% ao ano. E isso não é pouca coisa. Na próxima semana tem a reunião do Copom. Nos dias 28 e 29 de abril é quando saem as decisões. O mercado espera um corte de pelo menos 0,25 ponto percentual, levando a Selic de 14,75% para 14,5%. Mas a ata do Copom já diz que os próximos passos dependem da duração do conflito no Oriente Médio. E eu expliquei sobre o conflito nesse outro vídeo de briefing geopolítico. Então, fiquem de olho porque esse cenário internacional está ditando o ritmo aqui dentro também. Se você quer acompanhar essas atualizações toda semana e entender como esses números afetam o seu dinheiro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e toda semana tem esse briefing com dados atualizados de análise, sem muita enrolação aqui, a gente sai falando tudo e pronto, porque eu também não tenho paciência de fazer vídeos com enrolação, porque eu também não tenho paciência de assistir vídeos que demoram muito e enrola, não, a gente já vai falando tudo mesmo, e é isso. No segundo bloco a gente vai falar sobre o fim da escala 6x1, o que muda. Qual foi essa notícia? Na quarta-feira, dia 22, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de duas PECs que propõem o fim da escala 6x1. E é a realidade de milhões de brasileiros, especialmente no comércio e nos serviços. Uma das PECs do deputado Reginaldo Lopes, do PT, propõe reduzir a jornada semanal de 44 para 36 horas de forma gradual ao longo aí de 10 anos. A outra, da deputada Érica Hilton, do PSOL, vai bem mais longe. Ela propõe uma semana de 4 dias de trabalho. Dá pra entender que essa pessoa não entende nada de economia, mas tudo bem. As duas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho. A gente tem que separar uma coisa. Primeiro, que a nossa política é cheia de pessoas que não têm competência hábil para estar onde está. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente faz uma análise de quem propõe as melhores coisas e tem as melhores ideias que beneficiam só a si mesmo. O ponto é quem consegue entender e articular bem dentro da política mecanismos que melhorem como um todo a população. Ana, mas são milhões de pessoas, mas vocês acham realmente que eles estão liberando essa escala 6x1 para diminuir nesse ano eleitoral? Do nada. Pessoal, assim, pelo amor de Deus, foi uma tacada genial. Vamos deixar pro final do ano. A gente já tirou impostos dos 5 mil, e não tô falando que tá errado, na verdade, já devia ter tirado há muito tempo, na minha opinião. A questão é, isso é completamente político. Se o Lula ou
o PT ou o PSOL, enfim, tivesse realmente preocupado com a população e com a pobreza e com as pessoas trabalharem tanto, eles teriam organizado melhor a produtividade brasileira e feito ela crescer e aí sim diminuir a escala. É isso que não faz sentido. Eu não consegui aumentar a produtividade da população, portanto, não devo diminuir a jornada de trabalho. Ou eu libero a jornada de trabalho para ser um acordo entre o empregado e o contratante, o empresário. E aí sim eu tenho um contrato específico ali com ele. Mas não tem como. Existe toda uma questão tributária entre a minha relação de empregado com o empresário e o Estado se beneficia muito disso. Então, isso nunca vai acontecer no Brasil. É muito difícil isso acontecer. Você ter um contrato que você faz sem ter vínculo. Mas o que eu quero dizer para vocês é: não esteja preocupado com alguém que vai diminuir a sua escala de trabalho. Ah, mas eu trabalho 6x1 e é muito ruim. É muito ruim, é terrível, é horrível. Eu não tô falando que é bom. O que eu estou dizendo é que vai piorar. Porque eu vou diminuir a capacidade produtiva, que já é baixa no Brasil, ainda mais. E, consequentemente, além de diminuí-la, isso vai refletir, a maioria dos empresários no Brasil são donos de pequenos comércios. Vocês acham que essas pessoas têm dinheiro suficiente para contratar mais um turno de pessoas, mais uma remessa de pessoas para trabalhar? Lógico que não. É óbvio que não. Então, vocês vão ver muitos comércios fechando, muitos preços aumentando, inflação, enfim, tudo, afeta toda a cadeia produtiva do país. Então, se preparem, só isso que eu tenho. É óbvio que essas pessoas não têm capacidade de fazer o que elas estão fazendo. Me desculpa. Ai. Mas vamos ter um ponto de atenção aí. O que acontece na CCJ não é a aprovação do fim da escala 6x1. A CCJ só analisou se as propostas são constitucionais e concluiu que sim, são constitucionais. Agora, os textos vão para uma comissão especial, onde o conteúdo vai ser debatido e depois para o plenário. Ou seja, para isso acontecer, ainda tem um longo caminho. Para complicar mais, o presidente Lula enviou um projeto de lei separado com urgência constitucional, que reduz a jornada de 44 para 40 horas. Esse PL precisa ser votado em 45 dias ou tranca a pauta da Câmara. Então, agora existem dois caminhos paralelos: a PEC do Congresso e o PL do Executivo. Aí, gente, é isso que eu falo pra vocês. Vocês acham que o Lula tá preocupado em fazer isso? É eleitoral, pelo amor de Deus, é eleitoral. O que muda isso na sua vida? Se você trabalha na escala 6x1, diretamente isso muda na sua vida, é uma notícia que vale acompanhar de perto, mas eu preciso ser honesto, isso não vai mudar muito amanhã. A tramitação de uma PEC tende a ser e é muito longa, principalmente no Brasil. E o debate econômico por trás é bem completo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui só pra gente falar sobre a escala 6x1. Do lado dos trabalhadores, o argumento é bem claro: saúde mental, qualidade de vida e produtividade. O relator Paulo Azi disse que 500 mil pessoas por ano se afastam do trabalho por estresse, sobrecarregando a previdência. Já do lado empresarial, a preocupação é com o custo. Se você reduz a jornada sem reduzir o salário, o custo por hora trabalhada sobe. E quem que paga esse custo? Você. Ele é pago principalmente pelos pequenos negócios. O desafio real é encontrar um modelo de transição ali que funcione. Os 10 anos de gradualismo da PEC do Reginaldo Lopes parecem mais realistas do que uma mudança abrupta, mas vamos acompanhar, porque isso vai dominar o debate econômico pelo menos nos próximos meses, principalmente porque estamos em meses de eleição. No bloco 3, a gente vai conversar um pouco sobre as taxas das blusinhas. Eu não sou uma pessoa que importo muitas blusinhas, mas importo muita coisa de papelaria, eletrônico. Então, isso acaba me afetando aí bastante. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI,
divulgou um balanço na quarta-feira mostrando que a taxa de 20% sobre as compras internacionais de até $50 impediu a entrada de 4, bilhões de reais em produtos importados. Segundo a CNI, isso preservou 135 mil empregos e movimentou quase 20 bilhões na economia brasileira. Isso pode movimentar e pode preservar, mas eu sou um tanto quanto liberal. Quando você faz isso, você faz com que as pessoas consumam as coisas no Brasil. É lógico, protecionismo, vamos proteger o nosso mercado. Mas, pensando pelo lado de consumidor, do consumidor em si, o consumidor tem que e se sente obrigado a consumir aqui dentro produtos que não necessariamente têm qualidades maiores do que lá fora. Não tô falando que aqui não tem qualidade, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, dependendo dos produtos, e a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre produtos que eles tributaram, depois tiraram a tributação, não foi um estudo muito bem feito para entender o que ia tributar, o que não ia tributar. Eu não acho certo o governo determinar aquilo que você compra ou que você deixa de comprar. É uma estratégia. É uma estratégia boa? Não acho, não gosto de impostos, não acho que impostos a todo custo é uma estratégia boa, e principalmente a estratégia que foi usada nesse último governo, que realmente é o aumento de impostos. Você acaba sufocando a população de tanto imposto. Então, é imposto de renda, é imposto na taxa das blusinhas, são diversos impostos que vão aparecendo que sufoca a população. É quase como se você pegasse um homenzinho, que Estado sacode ele para tirar ali o restinho de dinheiro que ele tem. É quase isso que acontece. É engraçado, porque todos os vídeos eu penso assim, vou ser mais imparcial possível, mas eu nunca consigo. Eu nunca consigo ser imparcial o suficiente. Os números nesse caso, eles são bem específicos. As encomendas internacionais caíram 10,9% entre 2024 e 2025. E a arrecadação com esse imposto saltou de 1,4 bilhão em 2024 para 3,5 bilhões em 2025, ou seja, mais dinheiro para o seu governo de estimação. E a CNI diz que a medida também reduziu práticas como subfaturamento e divisão artificial de pedidos. Mas o que isso muda diretamente na sua vida? Eu sei que muita gente não gosta dessa taxa, aquela comprinha na Shopee e Shein ficou mais cara, eu também não gosto. Mas o argumento econômico ali usado realmente tem um certo fundamento, mesmo que eu acho que não tenha tanta necessidade assim, mas existe um certo fundamento. Quando você taxa um produto importado, você equipara a concorrência com o produto nacional, que já paga impostos. Se o produto nacional fica competitivo, a fábrica realmente acaba continuando aberta. O emprego mantém e a renda circula dentro do Brasil. É uma troca. Você paga um pouco mais na compra individual, mas o efeito sistêmico é relativamente positivo para a economia. Não estou dizendo que é perfeito, vocês sabem exatamente a minha opinião, mas aqui eu tento ser imparcial e mostrar os dois lados da questão aí. Sinceramente, eu achei que funcionou melhor do que esperava. Acho bom? Não acho bom. Imposto para mim é bom? Não é bom. Mas achei que funcionou melhor do que esperava. A gente só vai ver o fruto de determinadas políticas ao longo do tempo. Mas o que você acha? Você é a favor ou contra dessa taxa? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo tá te ajudando a entender o que acontece na economia, já curte o vídeo, porque isso ajuda demais o canal crescer. Uma notícia mais técnica aí que aconteceu e que vale ficar no radar é que na quarta-feira os acionistas do BRB, ou seja, o Banco de Brasília, aprovaram um aumento de capital de até 8,81 bilhões. Para quem não está acompanhando, isso está diretamente ligada à aquisição do Banco Master, que tem gerado bastante polêmica no mercado financeiro. O Banco Master ele ficou muito conhecido por oferecer CDBs com rentabilidade muito acima da média, cobertos pelo FGC. Inclusive, quem se lascou foi o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. A preocupação no mercado é de onde vem esse dinheiro.
Se o BRB, que é um banco público, está comprando o Master, quem que vai assumir o risco? No fim das contas, o contribuinte pode estar sim assumindo essa conta e na verdade é o contribuinte que assume essa conta, porque toda vez que tem dívida, quem paga sou eu e você. Se você tem investimentos em CDB do Banco Master ou do BRB, fique atento aí às próximas etapas. E se você não tem, esse caso serve como um lembrete. Rentabilidade muito acima da média geralmente vem com risco acima da média também. O FGC cobre até 250 mil por CPF, por instituição, então diversificar continua sendo uma regra de ouro aí muito importante para a gente praticar na nossa carteira. Para fechar o panorama nacional da semana, uma notícia que repercutiu bastante foi que o FMI revisou suas projeções. O crescimento global foi cortado de 3,3% para 3,1% em 2026, por conta do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, e seus efeitos nos preços de energia e na confiança dos mercados. Mas, para o Brasil, a história é diferente. O FMI elevou a projeção do PIB brasileiro de 1,6% para 1,9%, também falamos um pouco sobre isso no outro vídeo. Por quê? Porque o Brasil é um exportador líquido de energia. Quando o petróleo sobe, o Brasil se beneficia. Nesse caso, o nosso pessoal produz cada vez mais e o petróleo está exportando a preços mais altos, ou seja, entra mais dinheiro. Mas o FMI também faz um alerta. Se o petróleo passar de $100 por barril de forma sustentada, a inflação global pode ultrapassar 6%, forçando os bancos centrais a apertar ainda mais os juros. E nessa hora, ninguém escapa, nem o Brasil e nem lugar nenhum. Além disso, o JP Morgan publicou um relatório nessa semana dizendo que, apesar do início forte, a economia brasileira deve desacelerar ao longo do ano. O recado é: o Brasil está numa posição relativamente boa comparado ao resto do mundo, mas não estamos blindados. A guerra no Oriente Médio está afetando tudo. A inflação, os juros, a cotação do petróleo e as expectativas. E na semana que vem, tem Copom decidindo os juros. Então, tudo aí está bem conectado. Eu trouxe também um bônus aí rápido. O Ibovespa a 192 mil pontos. Para quem acompanha a Bolsa, o Boletim Focus dessa semana trouxe a projeção do Ibovespa a 192 mil pontos para o final do ano. Então, para quem diversifica, como a gente fala várias vezes aqui no canal, deve estar feliz porque está ganhando dinheiro aí na Bolsa. Para contextualizar um pouco, a XP já falou em 190 mil no cenário base e até 135 mil no cenário bem otimista. O fluxo de capital estrangeiro continua bem forte, impulsionado pelo diferencial de juros e pela fuga do dólar. Se você tem exposição à bolsa, o momento existe bastante atenção, mas o cenário realmente não é negativo. O Brasil realmente está numa posição privilegiada, mas privilegiada não significa confortável. As decisões das próximas semanas, o cupom, escala 6x1, desenrolar da guerra, vão realmente definir se a gente aproveita essa janela ou desperdiça de vez. Me conta nos comentários qual dessas notícias mais te impactou essa semana e se você conhece alguém que precisa entender o que está acontecendo na economia brasileira, já compartilha esse vídeo com os seus amigos. Isso ajuda demais aqui no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!